Pessoal, boa tarde, mais uma vez. Estamos de volta. Honorato, Oi. a Isis pediu pra te avisar que ela foi no dentista, por isso que ela não vai participar da aula agora, tá? Ok, sem problema. Então tá. A aula agora é de filosofia. Vamos retomar de onde nós paramos a aula anterior. Ou seja, a aula de sábado eu chamei de pré-socráticos, primeira parte. O que seria isso? Eu trouxe para vocês a base conceitual para nós tratarmos essa parte da filosofia. Nós diferenciamos pré-socrático de socrático, determinamos mobilismo e imobilismo e também tratamos da questão do monismo e do pluralismo. Assim, eu dividi para vocês essa primeira parte em 4 escolas. Escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleata e a escola atomista ou pluralista. Assim, na aula passada, nós vimos os pressupostos de 3 filósofos da Jônia, Tales, Anaxímenes e Anaximandro. Vimos os pressupostos básicos da escola pitagórica, Pitágoras. Analisamos o perfil do método dialético do Zenão, escola eleata, e na escola pluralista, que já na próxima aula ela se torna escola atomista, nós trouxemos Empédocles e Anaxágoras. Tá? Antes de eu começar a parte 2, eu já disponibilizei uma aula, o vídeo de uma das aulas da semana passada para vocês lá no Moodle, e os slides da aula de hoje também já foram colocados lá no Moodle, está à disposição de vocês lá. Tá? Hoje, eu vou retomar com vocês a escola jônica e vou retomar a escola eleata. Então, a partir de agora, nós vamos voltar na escola jônica Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Sim. É porque tá dando uma interferência aqui no meu... Melhorou agora. Melhor. Então, vamos lá. Eu trarei de volta a escola jônica e a escola eleata. Só que desta vez, a escola jônica a partir do Heráclito e a escola eleata do seu fundador, que é o Parmênides. Tá? O objetivo. Primeiro, na escola jônica, eu vou trazer mais um monista, ou seja, ele vai afirmar um único elemento. Na escola eleata, também um único elemento. A escola eleata ela só é monista. Você não vai encontrar pluralista na escola eleata. Tá? Então, Parmênides também é um monista. Heráclito, monista, mobilista. Dentro daquele pressuposto básico do movimento, ou seja, para o Heráclito, tudo é móvel, tudo se move, tudo está em constante fluxo, tudo muda, tudo se transforma, nada permanece, tudo é e não é, ao mesmo tempo. Já Parmênides é um monista e imobilista, então, nada de movimento, nada de transformação, nada de mudança. Ou seja, para o Parmênides, tudo deve permanecer, tudo deve se manter como é. Então, recapitulando,
O Heráclito, escola jônica, monista. Monista, mobilista. Parmênides, escola eleata, monista e imobilista. Ok? Vamos lá. Para diferenciar, vamos explicar agora, a partir de agora, um por um. Tá? Vamos começar pelo Heráclito. Então vamos dar início a partir do Heráclito. O Heráclito, sendo um monista mobilista, ele vai acreditar... Eduarda, fecha o seu microfone, fazendo um favor. Obrigado. O monismo mobilista do Heráclito coloca tudo em movimento. Então, tudo move. Se tudo move, tudo muda. Se tudo muda, nada permanece. Então, tudo é e não é. Qual que é o princípio? Qual que é a arqué? Para ele, então, o princípio é o fogo. Lembra? Ele é um jônico. E os jônicos tendem a afirmar os elementos da natureza como o princípio originário de todas as coisas. Heráclito não é diferente. Então, Heráclito irá afirmar o fogo como o princípio de tudo. Mas o fogo do Heráclito é esse fogo, chama, labareda? Não. Para ele, o fogo é o princípio inteligente que dá origem a todas as coisas. Então, o fogo no Heráclito, ele é logos. Ele é logos. Fogo igual a logos. Logos é igual a razão. Então, o princípio no Heráclito, o fogo heracliano, ele é racional. Ele é uma racionalidade. Ele é razão, ele é logos. E enquanto razão, ele será uma unidade. Então, vamos lá. O fogo é o logos. Logos é igual a razão. E a razão traz unidade. Traz unidade. Só que com um detalhe. No Heráclito, não são os iguais que se juntam. São os diferentes. Então, eu tenho no Heráclito o princípio que é o fogo. O fogo é a origem de tudo, porque o fogo é logos. O fogo é razão. O fogo é aquele que consegue juntar os diferentes para formar as coisas. O fogo é aquele que junta o diverso, a diversidade, e é nessa diversidade junta que tudo tem origem, que tudo tem início, que tudo vai se originar, que tudo vai começar. Então, tudo começa no fogo, porque o fogo é razão, o fogo é logos. E esta razão e esse logos é uma unidade na diversidade. Então, qual que é o princípio? Onde você deve concentrar no Heráclito para entender esse princípio do Heráclito? Nos diversos, na diversidade, nos diferentes, mais precisamente nos opostos, no contrário. Então, para o Heráclito, o fogo é a origem de tudo, porque o fogo é formado por contrários. O fogo é formado por contradições. Então, o princípio de tudo são os contrários. E contrários não são pacíficos, contrários são guerra. Então, guerra dos contrários. Guerra dos opostos. É quando esses opostos se juntam, esses contrários se juntam e as coisas nascem. Então, a physis, a origem física, o princípio de tudo são os contrários. É a contradição, que se materializa a partir do fogo. E o fogo é guerra dos opostos. É uma unidade na diversidade. Tá? Então, guardem bem. O princípio no Heráclito é o fogo. Por quê? Porque o fogo junta os opostos.
O fogo junta os contrários, tá? E o princípio de tudo está justamente nesse encontro dos contrários. E esse encontro dos contrários vai gerar uma luta, vai gerar uma guerra. Então, o princípio de tudo é a guerra dos contrários. É a luta dos contrários. Então, os contrários dão origem a tudo. O fogo é o logos, é a razão, que coloca ordem em tudo, que organiza, que cria a unidade desses opostos. Traduzindo em outras palavras, o fogo, que é guerra e é luta dos contrários, não é desordem, é ordem, é organização, tá? Não é desordem, é organização. Então, o logos, que é o fogo, é racional, é ordeiro, é organizado. Então, vamos lá. O universo, o fluxo, as coisas, é tudo movimento. É ir e vir. É movimento, é transformação. Então, tudo muda, tudo move, nada permanece, tudo é e não é ao mesmo tempo. As coisas são e não são. Então, são agora, deixam de ser, voltam a ser depois. Então, tudo é um vir a ser. Tudo é um devir. Tudo é vir a ser. Tudo é devir. Tudo é ser e não ser ao mesmo tempo. Princípio de contradição. A origem de tudo está nos contrários. Os contrários dão origem a todas as coisas. Só que lembrem, esses contrários, para darem origem às coisas, têm que estar unidos. Então, eu tenho a unidade dos contrários, a unidade dos opostos. Uma unidade na diversidade. Se eu tivesse que usar o princípio de uma lógica, seria a lógica reversa. Ou, mais precisamente, a lógica formal, ela traz como fundamento básico dela o princípio da não contradição. A lógica do Heráclito seria o princípio de contradição. Então, eu tenho uma unidade de contrários, uma unidade na diversidade, uma unidade na multiplicidade. Então, são esses múltiplos, são esses diversos que juntos formam as coisas. Mas lembre, um oposto não passa a ser o outro oposto, não. Eles são opostos. E eles permanecem opostos, em luta, em guerra, dando origem a tudo. Tá? É desta ideia que nasce a célebre e conhecida frase do Heráclito, que é: nós entramos e não entramos no mesmo rio. Aí vem a explicação. Por quê? O rio é e não é. E nós somos e não somos. O que significa isso? Que um rio, ele é aquele rio, mas nunca o mesmo rio. Ele muda, ele transforma. E nós somos e não somos. Eu sou José Honorato, mas nunca o mesmo José Honorato. Eu também passo por mudança e por transformação. Então, por isso, não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. Porque o rio é e não é. E nós somos e não somos. Então, tudo é movimento. O movimento é a realidade que existe. E movimento, se eu traduzir movimento para o grego, dá o termo dialética. Heráclito é colocado como o pai da dialética. Mas espera, professor. Na aula anterior, você disse que o Zenão era o pai, tá, do método dialético. A dialética no Zenão é um artifício de linguagem. Aqui, no Heráclito,
Dialética é o que representa o movimento. É a manifestação por meio do movimento. É a dialética. Então, Zenão é o pai do método dialético. Heráclito é o pai da dialética. Então, dialética é movimento, mudança, transformação. Movimento, mudança, transformação. Tá? Isso é a dialética. Fechando o Heráclito. Se nós estamos lidando com contradição, é bom que fique claro que os contrários se juntam para formar as coisas. Então, exemplo. Como é que você sabe que algo é quente ou algo é frio? Na verdade, você tem que ter a justa medida de quente e a justa medida de frio. Assim, você vai saber qual que é quente e qual que é frio. Mas, se lhe faltar a medida do frio, você não sabe o que é o quente. Da mesma forma, se faltar a você a medida do quente, você não sabe o que é o frio. Então, o frio completa o sentido do quente e o quente completa o sentido do frio. Assim é com a guerra e com a paz. Por que que a paz é uma coisa boa? Porque você sabe que a guerra não presta. Então, sem a guerra, não há paz. Sem a paz, não há guerra. Então, a guerra completa o sentido da paz, a paz completa o sentido da guerra. Tá? Saúde e doença. Como é que você sabe que ter saúde é uma coisa boa? Porque você sabe que a doença não presta. Então, a doença dá sentido à saúde, e a saúde dá sentido à doença. E assim são com todas as coisas. Tá? Fechando o Heráclito. No Heráclito, então, nós temos o fogo como princípio, a mobilidade, ou seja, tudo muda, tudo se transforma, nada permanece. Temos uma unidade racional, que é uma unidade na diversidade, tá? Onde os opostos, os contrários, um dão sentido ao outro. Esse é o Heráclito. Já o Parmênides é um monista imobilista. Então, nada de movimento, nada de transformação, tá? Então, para o Heráclito, tudo muda. Para o Parmênides, não. Porque aquele que muda deixa de ser. E o que deixa de ser, não é. E o não é, não existe. Então, o ser, ou aquilo que é imóvel. Porque aquilo que move vai para um lado para o outro. Então, nunca sabe onde está. É imutável, porque aquilo que muda deixa de ser. E o que deixa de ser não é mais. E o que não é mais não existe. Ele é eterno, porque nele não há nem princípio nem fim. Ele sempre foi e sempre será. Ele é pleno, porque no pleno não há espaços vazios. Onde há espaço vazio, há o nada, porque o vazio é o nada. E ele é esferiforme, ou seja, na forma de uma esfera, que é uma forma geométrica perfeita, porque a esfera, de qualquer ângulo que você olhar, você sempre terá a mesma visão, a mesma dimensão dela. Então, o ser, ou aquilo que é esferiforme. Se para o Heráclito o princípio é o fogo, para o Parmênides, lembra, os jônicos afirmam um elemento da natureza. Os outros não precisam ficar afirmando. Então, Parmênides vai dizer que o princípio de tudo é aquilo que é. E aquilo que é o ontos. Ontos é igual à essência. É o que está para além de, ou seja, é meta. Então, Parmênides é o criador da ontologia, ou o estudo da essência, ou o pai da metafísica. Metafísica, o que está para além da física. Então, o princípio do Heráclito, do Parmênides,
O ontos é o logos. Logos é razão. Razão é inteligência, é conhecimento, é verdade. E a verdade é uma só. O ser é. E o não ser? Não é. O ser é. E aquilo que é uma unidade. Então, é, foi, será. Ou seja, ele é eterno. O que é, é. Em qualquer circunstância, ele é. E o não ser? Não é. Então, existe o não ser? Não. Não existe. Por que não? O não ser é inexistência. Ele não existe. O que não é, não existe. Prova isso? Dá para provar. Dá para provar. O que é, você pode pensar e dizer. O que é, existe, porque pode ser pensado e dito. Exemplo. Dá para pensar isso? Se você pode pensar isso, dá para dizer? Então, o que é, existe, porque pode ser pensado e dito. Agora, pensa o que não existe. Pensa o não ser. Pensou? Diz. Você vai perceber que não dá nem para pensar. E o que não se pode pensar, não se pode dizer. Então, o ser é, porque pode ser pensado e dito. E o não ser? Não é, porque não pode nem ser pensado e nem ser dito. Tá? Como é que eu chego a esse ser, então? Parmênides vai falar de dois caminhos. O caminho da aletheia e o caminho da doxa. Qual que é o caminho da aletheia? O caminho da aletheia é um só. É o caminho da verdade. E o caminho da verdade é o caminho da razão. Então, só a razão leva você à verdade. Já existe o caminho da doxa. E o caminho da doxa é o caminho dos sentidos. O caminho dos sentidos é o caminho da percepção sensorial. E o que acontece com esse caminho? Ele até pode ter a verdade, mas o difícil é prová-la. Por quê? Nos sentidos, sempre envolve relatividade. Então, você nunca sabe ao certo quando ele está te dizendo a verdade. Ele pode até ter a verdade, mas você não tem como comprovar a verdade dos sentidos. Por quê? Você, observando uma mesma coisa em momentos diferentes, tem sensações e impressões diferentes. Então, qual dessas é a verdadeira? A primeira ou a última? Não há como definir isso. Se não há como definir, não há um parâmetro seguro para a verdade. Se não há um parâmetro seguro para a verdade, os sentidos não te levam à verdade. Então, o que eu tenho a partir dos sentidos? Doxa, ou, traduzindo, opinião. Aletheia, se eu traduzir aletheia, é verdade. Se eu traduzir doxa, é opinião. Então, adote sempre o caminho da verdade, porque é o caminho da razão. Nunca adote o caminho dos sentidos, porque o caminho dos sentidos é o caminho da doxa, é o caminho da relatividade. Não há certeza nele. Na verdade, há a certeza. Na aletheia, eu tenho a certeza. Na doxa, não há certezas. Então, só existe um caminho, o caminho da verdade. E o caminho da verdade é o caminho da razão. Certo? Qual que é o fundamento desse caminho? Dois princípios lógicos. Já que eu falei de lógica no Heráclito, vamos agora lançar as bases da lógica formal.
São dois os princípios básicos lançados aqui, agora no Parmênides. O primeiro chama-se princípio de identidade. O que é isso? Este idêntico a este. Correto? Não. Este parecido com este. Só que as aparências vêm dos sentidos. Então vamos adotar o caminho da verdade com esses dois dedos. E você, usando a razão, você perceberá que este só será idêntico a este. Este idêntico a este. Este idêntico a este. Certo? São parecidos. Parecidos não é verdade. A verdade é uma só. Este dedo só é idêntico a este dedo. Certo? Então nunca confie nas aparências. Nunca confie nos sentidos. Porque os sentidos te mostram coisas que não existem. Este é o primeiro princípio, chamado princípio de identidade. O segundo princípio é o princípio da não contradição, contrapondo ao Heráclito. Heráclito disse que o princípio que rege é o princípio da contradição, dos opostos. No Parmênides é o princípio da não contradição. Então, no princípio de contradição, é e não é, ao mesmo tempo. No princípio de não contradição, ou é ou não é. Então, se uma coisa é, ela só pode ser. E se ela não é, ela só pode não ser. Não tem como ser e não ser ao mesmo tempo. Ou é, ou não é. Parafraseando um professor meu lá da faculdade, ele gostava de dizer e morria de rir na hora. Ou é, ou deixa de é. Tá? No Parmênides. Ou é, ou deixa de é. Não tem como ser e não ser ao mesmo tempo. Com isso, Parmênides, então, reforçando, é o criador da ontologia, ou o estudo da essência das coisas, ou o pai da metafísica. Meta, para além de. Física, físico. Então, para além da física, para além dos sentidos. Concluindo. Então, para o Parmênides, o ser é. E o não ser? Não é. O ser é, porque pode ser pensado e dito. E o não ser? Não é, porque nem pode ser pensado, nem pode ser dito. Tá? Assim, o ser é imóvel, imutável, eterno, uno, indivisível, pleno e esferiforme. Repetindo, o ser é imóvel, porque aquilo que move passa por mudança. Então, o ser é imóvel e imutável, porque aquilo que muda deixa de ser, e o que deixa de ser não é mais, e o que não é mais não existe. O ser é eterno, porque nele não há nem princípio nem fim, ele sempre é. Tá? Provavelmente, quem traduziu a Bíblia, principalmente para o grego, tenha usado esta frase do Parmênides para significar lá. Lá naquela frase de Deus, na fala de Deus com Moisés, quando Deus pede ao Moisés que volte ao Egito para libertar o povo, o Moisés vira para Deus e pergunta: "O Senhor, mas tá, eu vou chegar lá e vou dizer quem é que me mandou mesmo?" E Deus diz para o Moisés: "Moisés, diz apenas que o eu sou te mandou." Então, aquele que é, mandou. Então, ele é eterno. Ele é. Ele é uno. Porque se houvesse dualidade nele, ele não seria. Ele é indivisível, porque aquilo que se divide deixa de ser. Ele é pleno, porque nele não há espaços vazios. E ele é perfeito.
porque ele tem a forma de uma esfera. Ele é esferiforme. Ele é perfeito. Estes são Heráclito e Parmênides. Perguntas? Alguma pergunta? Tá tranquilo aí, Professor, qual pessoal? é Oi, o quem está falando? conceito de doxa mesmo? Ana Laura. Ana Laura, doxa é o mesmo que opinião. Ok, muito obrigada. Ou seja, a doxa é o segundo caminho, é o caminho dos sentidos. Só que o Parmênides vai dizer, nunca confie nos sentidos. Ok? Sim, obrigada. Nada. Algo mais? Então, só lembrando vocês, tá? Os slides de Heráclito e Parmênides já se encontram lá no Moodle. Vocês poderão acessá-los lá, tá? Eu já coloquei a aula da semana passada, de sábado lá também. Tem um link lá. Vocês poderão acessar a aula, beleza? Se quiserem revisar alguma coisa, a aula está lá à disposição e assim que eu puder, eu vou disponibilizar esta aula de hoje também. Se vocês não têm nenhuma outra pergunta, eu, por enquanto, vou me despedir de vocês e até sábado. Se tiverem perguntas, podem fazer. Então, até mais para vocês. Um grande abraço e até sábado.